Chegando agora também com a gente o Gustavo Uribe e também a Carol Nogueira, nossos âncoras que estão lá no frio, mas atrás de informação, não é isso, Carol? Boa noite. Tudo bom, Leandro? Boa noite a você, a professora Fernanda, a todos ligados aqui na CNN Brasil, nessa nossa cobertura especial. Estou aqui ao lado do Gustavo Uribe, trazendo para quem está nos acompanhando um resumo do que acompanhamos hoje da agenda do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele começou o dia com uma reunião com senadores, uma reunião a portas fechadas, foi ao cemitério de Arlington, mas o ponto alto por aqui foi o comício que aconteceu na Capital One Arena, que fica a cerca de 2 quilômetros do prédio do Capitólio, que é a sede do Congresso dos Estados Unidos. Nesse comício que foi chamado de Comício da Vitória. Donald Trump, conversei inclusive, Gustavo Uribe, Leandro e quem nos acompanha, com alguns analistas de internacional, daqui a pouco a professora Fernanda traz também o olhar dela, sobre o que ouvimos de Donald Trump. E o que eles me falaram, Carol, não tivemos surpresa. O Donald Trump que acompanhamos foi aquele Donald Trump repetindo as promessas que ele fez durante a campanha eleitoral. O que já podemos esperar nesse momento para os primeiros dias de governo do republicano nesse retorno à Casa Branca? Cerca de 100 decretos presidenciais, Gustavo Uribe. Para começar, ele vai revogar aqueles decretos que foram emitidos por Joe Biden, ou ainda presidente dos Estados Unidos, e deve trazer uma série de medidas voltadas a questões ambientais. Falou em produção de energia nos Estados Unidos. Quando falamos de questões ambientais, vale destacar, há uma expectativa de que Donald Trump retire os Estados Unidos do Acordo de Paris, como fez em seu primeiro mandato. Ele já falou, desregulamentação ambiental está entre as suas prioridades nesse início de governo. E também falou bastante nesse discurso, nesse comício, sobre imigração. Teremos uma pauta inicial muito voltada para esse tema, Gustavo Uribe. Bastante. Acho que o discurso teve como ponto principal justamente a imigração, de como ele pretende fazer a deportação daqueles imigrantes ilegais. E aí teve pontos felizes em que ele fala realmente de que houve uma entrada muito grande de imigrantes nos últimos anos, de maneira ilegal, que os Estados Unidos têm de controlar essa situação. Kamala Harris era responsável pela fronteira. Esse foi o principal calcanhar de Aquiles, inclusive, da campanha de Joe Biden depois de Kamala Harris. Só que também utiliza a narrativa política, quando ele fala que a violência aumentou nos Estados Unidos e não no resto do mundo, porque aqueles que eram criminosos dos países, principalmente da América Latina, foram enviados aos Estados Unidos, o que não é verdade. E é importante a gente sempre salientar a importância da força de trabalho desses imigrantes aqui nos Estados Unidos. Isso pode prejudicar bastante a economia americana. Mas a gente teve uma presença ilustre, uma presença importante, que teve um papel crucial na campanha de Donald Trump e que foi um dos únicos a discursar, que foi Elon Musk. Figurinha carimbada, né? Foi. O nome de Elon Musk apareceu durante toda a campanha eleitoral de Donald Trump como o principal financiador da campanha do republicano. Ele também aparece agora na formação do novo governo. O Donald Trump ele cria um departamento para colocar o Elon Musk, um departamento de eficiência governamental. Não está nem muito claro, viu, Leandro, sobre o que exatamente essa pasta fará, mas fato é, teremos Elon Musk no governo. O nome de Elon Musk já aparecia durante a campanha, apareceu no discurso de vitória, apareceu naquela foto familiar do presidente eleito dos Estados Unidos e hoje, nesse discurso, Elon Musk subiu ao palco com o filho e discursou para os apoiadores do presidente eleito. E temos economia. Em economia, Donald Trump fez um discurso especial. É a grande expectativa dos americanos, é uma melhora econômica. A gente vai aqui nos cafés, a gente pega táxi, é o que eles esperam. Ele prometeu a queda dos juros, a queda da inflação, mais perfurações de petróleo exatamente para baixar a inflação dos Estados Unidos e a diminuição do tamanho do Estado e da carga tributária. Esses pontos foram muito comemorados por pessoas com quem conversamos depois do discurso. E também nós tivemos um aceno para o Congresso. Congresso que tem maioria republicana, então estamos falando de Câmara e Senado nesse momento com o domínio dos republicanos. Donald Trump, que traz essas medidas, parte delas precisa, Donald Trump, do apoio desse Congresso que está com essa maioria republicana formada, Gustavo Uribe. E teve um ponto bastante importante, que é a retirada do sigilo também de algumas decisões e também retirada de sigilo de algumas investigações aqui dos Estados Unidos, entre elas mortes de ex-presidentes. Então ele disse que nesses primeiros 100 dias
vai tirar o sigilo para que a população americana tenha conhecimento do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Ainda como primeiras ações, aqui destacando, Donald Trump promete o retorno da plataforma TikTok. Aqui nos Estados Unidos hoje, se você tentar acessar o TikTok, você não consegue. Está proibido por conta de uma lei bipartidária, vale destacar. Republicanos também apoiaram essa lei federal por aqui. Donald Trump diz que amanhã o TikTok volta a funcionar, também no aceno ao CEO da empresa, que deve estar presente na cerimônia de posse amanhã. Também como primeiras medidas, deve visitar Los Angeles, estado da Califórnia, afetado por incêndios devastadores, incêndios sem precedentes. Donald Trump diz que vai visitar na sexta-feira. E também Donald Trump falou sobre guerra. Disse que vai acabar com a guerra na Ucrânia e tentou, nesse discurso, trazer os créditos do início do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas para a sua administração, para o seu governo. E terminou dizendo que vocês vão se surpreender amanhã com as decisões e a revogação também de decretos de Joe Biden, Leandro. Ok. Gustavo, outro ponto de destaque é a comitiva de parlamentares da direita aí em Washington, D.C. Você conversou com alguns parlamentares, não é isso? Conversei com vários deles. Inclusive, alguns deles estão no baile de hoje à noite, que a gente noticiou há pouco, o baile com os financiadores de campanha de Donald Trump. Um baile que tem a presença, por exemplo, de Edmundo Gonçalves, o eventual vencedor das eleições na Venezuela, já que há grandes indícios de que houve uma fraude por lá e que o ditador Nicolás Maduro não ganhou as eleições. Além disso, a presença de Javier Milei por aqui, que se reuniu com Michele Bolsonaro e também com Eduardo Bolsonaro, tiveram uma reunião na qual ele lamentou muito a ausência de Jair Bolsonaro, e também esses parlamentares conversaram hoje de manhã com Steve Bannon, o guru da direita, que acabou sendo condenado porque não prestou informações e não compareceu a algumas sessões da Câmara em relação à invasão do Capitólio. Ele volta com força. Ele criou, inclusive, uma espécie de sala de reuniões com os integrantes da direita que estão aqui em Washington, tanto da América Latina como da Europa. Então, é o retorno de Steve Bannon. E é interessante a disputa de bastidor que tem acontecido no governo Trump entre o Steve Bannon e o Elon Musk, né, Carol? Inclusive, a professora Fernanda Manhota consegue nos dar uma aula sobre isso, porque o que está por trás de pano de fundo desse desentendimento de Steve Bannon com Elon Musk é justamente a questão dos imigrantes qualificados. Enquanto o Elon Musk defende a entrada desses imigrantes, Steve Bannon e parte dos apoiadores de Donald Trump, dos republicanos, são contrários a essa imigração. O que temos de momento é Steve Bannon tecendo inúmeras críticas a Elon Musk, falando inclusive que ele deve voltar para a África do Sul, Leandro. Queridos, obrigado pela participação, viu? Parabéns pelo trabalho, boa cobertura amanhã, tá bom? Se protejam aí do frio, que amanhã a previsão parece que é de mais frio, né? Obrigado, Carol. Obrigado, Gustavo.